Se você já se sentiu um azarão, despreparado e sem talento, escute essa história. Dois garotos falidos de Boston chamados Matt Damon e Ben Affleck escreveram um dos maiores filmes da história quando tinham apenas 22 anos de idade. Eles não eram famosos, não tinham grandes contatos em Hollywood e sequer sabiam como funcionava a gravação de um longa-metragem. Mas mesmo assim conseguiram, no seu primeiro filme, arrecadar mais de 225 milhões de dólares. Não bastasse isso, receberam 9 indicações ao Oscar, das quais ganharam a tão sonhada estatueta de melhor roteiro original. Essa é uma história de dois garotos contra o mundo. Jovens obstinados, guiados apenas por uma confiança cega e a teimosia de permanecer num sonho no qual só eles acreditavam. E tudo começou na década de 80. Ben Affleck e Matt Damon eram apenas amigos de colégio. Eles foram apresentados um ao outro por suas mães na adolescência e estavam muito longe de ser os grandes astros que nós conhecemos hoje. Na verdade, eles eram o oposto do que um astro seria. Affleck e Damon eram grandes nerds. Sua amizade surgiu da paixão que eles tinham pelo cinema. E eles passavam tardes inteiras lendo roteiros, assistindo a filmes clássicos, conversando sobre atuação e traçando planos mirabolantes sobre como eles entrariam em Hollywood. E qualquer um que visse os dois de fora acreditaria firmemente que aquilo era só fogo de palha. Afinal, o mais longe que eles já tinham ido na dramaturgia era na apresentação de peças de teatro na escola. Porém, para eles, esse sonho era mortalmente sério. Já nessa época, eles fizeram um trato. Mesmo que eles tivessem que ir contra tudo e contra todos, nenhum dos dois desistiria antes de colocar seus nomes na calçada da fama. E hoje nós já sabemos o desfecho dessa história. Os dois estão entre os maiores nomes de Hollywood. Ben Affleck se consolidou com suas inesquecíveis atuações em filmes como Garota Exemplar e Air. Por nós brasileiros, ele é muito lembrado por ser o Batman da Liga da Justiça e o Demolidor do nostálgico e terrível filme de 2003. Matt Damon, por sua vez, está em alta neste ano por ser o protagonista do novo filme do Christopher Nolan, A Odisseia, mas também participou de inúmeras obras que marcaram gerações, como O Resgate do Soldado Ryan e Interestelar. Porém, antes da fama, essa trajetória de sucesso parecia impossível. Afinal, ambos os garotos não tinham ninguém com quem contar. Eles não tinham padrinhos em Hollywood, não tinham amigos que trabalhavam lá e nem sequer um amigo de um amigo meu para os encaixarem em produções relevantes. Eles tiveram que escalar a montanha da fama na unha. Após se formarem no ensino médio, os amigos seguiram caminhos distintos. Matt Damon, que era um garoto brilhante, ingressou no curso de literatura inglesa em Harvard. Ben Affleck, por sua vez, viu que o caminho universitário não era para ele. O jovem seguiu direto para Los Angeles e passou a viver de pequenos bicos em Hollywood. Mas mesmo distantes, aquela promessa que eles fizeram no passado os unia. E justamente nesse momento, um acontecimento estava prestes a mudar completamente o jogo dos garotos. Numa disciplina de dramaturgia da faculdade, Matt Damon foi encarregado de escrever uma peça de um ato para apresentar para os seus colegas. No entanto, no final do projeto, o Matt pediu desculpas para sua professora e disse que talvez ele reprovasse naquela matéria. Isso porque, ao invés de escrever uma peça de um ato, ele acreditava ter escrito o primeiro ato de um filme. E esse rascunho, no futuro, acabaria se tornando o roteiro de Gênio Indomável, filme que permanece até hoje como sendo o mais bem avaliado e mais premiado de toda a sua carreira. Mas antes disso acontecer, um longo caminho precisou ser percorrido. Uma jornada que acabou se tornando tão épica quanto a própria obra. Matt Damon mostrou aquele rascunho para o seu amigo Ben Affleck, que achou de imediato o texto genial. Eles trabalharam juntos por meses para tornar aquele embrião num roteiro digno de um filme. Porém, uma coisa é escrever um excelente roteiro, e outra completamente diferente é convencer uma produtora a bancá-lo e transformá-lo num filme. E nessa etapa, eles ouviram uma enorme quantidade de nãos. E dos poucos que ainda aceitavam e se interessavam pela obra, a maioria queria mudar completamente a história. Porém, o que os desanimava estava longe de ser as recusas. Eles perceberam que a grande maioria das produtoras sequer liam o roteiro completo antes de recusá-lo ou propor mudanças. E diante dessa situação, eles tiveram uma ideia genial. E da mesma forma que Odisseu foi astuto e trouxe a vitória aos gregos com a sua ideia do cavalo de Troia, Matt Damon e Ben Affleck também colocaram uma armadilha na sua obra. No meio das páginas escritas e reescritas,
Eles inseriram uma cena onde os personagens principais faziam coisas estranhas e totalmente fora de contexto. E durante meses e meses, nenhuma produtora tocou naquele assunto. Até que finalmente chegou uma que decidiu os criticar por aquela parte específica. E essa produtora era a Miramax. E dessa forma, eles finalmente encontraram alguém com quem poderiam negociar de maneira séria. Gênio Indomável finalmente pôde dar seus primeiros passos para sair do papel e levar os dois jovens à sua glória. E veja bem, o Matt Damon e o Ben Affleck fizeram tudo isso numa época onde o acesso à informação era restrito. Toda a jornada deles precisou se basear na pura tentativa e erro. Mas hoje em dia, as coisas não precisam mais ser assim. E na verdade, quem quer chegar longe precisa usar as melhores ferramentas que estão ao seu alcance. E entre essas ferramentas, aquela que pode dar maior proteção para você, para os seus dados e até para suas ideias e sonhos é a NordVPN, a primeira patrocinadora desse canal. E antes que você pense em pular, eu preciso te contar que a NordVPN evoluiu. Ela se tornou uma potência em segurança digital, com um aplicativo tudo em um, combinando uma VPN reconhecida mundialmente com um antivírus único de última geração. E eu sei, você provavelmente não teve uma boa experiência com os antivírus tradicionais. Eu preciso te dizer que a NordVPN é completamente diferente. Ela coloca a sua privacidade em primeiro lugar, protegendo suas informações e te alertando caso seus dados sejam encontrados em mercados da Dark Web. Além disso, ela conta com opções anti-rastreamento e te avisa sobre sites e lojas golpistas antes mesmo de você entrar nelas. E o melhor de tudo, a assinatura te permite utilizar a proteção do antivírus e o melhor VPN do mercado em até 10 dispositivos simultâneos. Aqui em casa, nós usamos a NordVPN até na TV. Então aproveite agora uma oferta exclusiva da NordVPN e mais 4 meses grátis através do link nordvpn.com/raízes. E se você ainda está em dúvida, você pode experimentar sem compromisso por 30 dias, tendo a garantia de reembolso da NordVPN. Então não perca tempo e garanta o seu acesso. E assim como a NordVPN apadrinhou o meu conteúdo, a Miramax foi uma bênção na vida dos jovens Ben Affleck e Matt Damon. Isso porque essa produtora aceitou todos os requisitos da jovem dupla. Os dois seriam os atores principais. Qualquer mudança no roteiro precisaria passar por eles primeiro. E por fim, mas não menos importante, o roteiro final do filme levaria a assinatura deles. E dessa forma, tudo corria conforme o planejado. Mas embora a jornada dos jovens seja inspiradora, e de fato a insistência deles tenha sido fundamental para o seu sucesso, eu preciso te dizer que tem um elemento de sorte que fez toda a diferença nessa história. E esse elemento foi a presença do Robin Williams no filme. Foi o rosto dele que chamou a atenção do mundo para o excelente roteiro que os jovens tinham em mãos. E eu acredito que é justamente o fato dele aparecer só no segundo ato que criou a tensão necessária para tornar esse filme inesquecível. Eu, pelo menos, quando comecei a assistir Gênio Indomável, passei uma boa parte do tempo me perguntando quando Robin Williams finalmente ia aparecer. Eu também me perguntava qual seria, afinal, o seu papel em toda essa história. E a primeira cena dele já cria uma tensão e um conflito tão grande com o protagonista que nós não conseguimos desgrudar do filme até ver a resolução daquele drama. Persistência, teimosia, grandes sonhos e Robin Williams. Esses foram os elementos escolhidos para fazer com que esses dois jovens vencessem a indústria de Hollywood. E dessa forma, Gênio Indomável, um filme que teve apenas 10 milhões de dólares de orçamento, gerou uma receita de mais de 225 milhões só com a bilheteria dos cinemas. E entre as premiações, Robin Williams ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante e os garotos Ben Affleck e Matt Damon entraram para Hollywood sendo vistos como gênios. Eles permanecem como a dupla mais jovem da história a receber o Oscar de melhor roteiro original. E se você se interessou por esse filme, você pode assistir a minha análise completa de Gênio Indomável e a sua filosofia clicando aqui.